na realidade. E aí vem o realismo maravilhoso, que é propriamente dito mesmo nosso, ninguém pode nos tomar. E por que maravilhoso? Porque o maravilhoso não é mágico, não é um truque de mágica, não é tipo você pegar uma varinha e fazer assim, truc, transformei isso daqui numa magia. Não, o realismo maravilhoso, ele já é algo que se confunde com a própria rotina. Ele não é a abstração da realidade, ele é a realidade. Mas numa cosmologia que é muito maior do que o que a percepção consegue explicar. Como, por exemplo, os povos originários conseguem ter essa interseção, como os quilombolas trouxeram com religiões de raízes de matriz africana. Então, isso vai muito além de um passe de mágica. Isso faz parte da própria concepção histórica de identidade. E isso está sendo valorizado por nós, por exemplo, na Fantilatã, de modo a exigir, inclusive, ao governo que seja tombado um patrimônio histórico-cultural do realismo maravilhoso latino-americano e brasileiro. Tá? Nós temos, inclusive, várias iniciativas que começaram no Brasil. A gente sabe que a América Latina, a gente precisa se unir mais, é uma potência, uma força negligenciada, porque a gente não tem nenhum incentivo para a gente unir os nossos povos, desde histórico de golpes militares que nos segregaram e nos separaram ainda mais, a vários distanciamentos de visões de classe, gênero, raça, sexualidade, território, espiritualidade, que deveriam nos unir, mas que nos separam ainda mais, como recentemente a gente pode ver as questões de torcida de futebol, como as digressões entre Argentina e Brasil, que infelizmente cometeram e reproduziram inúmeras estruturas de racismo tenebrosas. A gente sabe que existem andamentos diferentes dessas visões culturais. A Fantilatã, por exemplo, como aliança, ela tenta fazer o máximo possível de aproximação, reaproximação histórica com os festivais dos outros países, para que eles também tenham o que as nossas iniciativas geraram no Brasil, como mostras exclusivas de diretoras mulheres, mostras exclusivas voltadas para as questões de sexualidade LGBTQIAPN+, questões étnico-raciais, prêmios, inclusive, voltados para essas iniciativas, como o nosso prêmio recente João Acaiabe, que é um tributo ao próprio, e que é um coração João Acaiabe, literalmente idealizado e fabricado, né, o prêmio, a partir de um coração, que seria idealizado a partir do próprio, né, saudoso. Nós temos inúmeras formas de reconhecimento para trazer isso para o patrimônio histórico. A gente incentiva que os festivais membro tenham mostras afirmativas, mas mais do que isso, nós, inclusive, incentivamos que as mostras principais absorvam a pluralidade de olhar das mostras dos departamentos segmentados. Por quê? Isso é uma discussão, tá, gente? Muita gente, por exemplo, isso é uma discussão que está desde a base dos termos, né? Cinema das mulheres, cinema negro. A minha pesquisa de cinema fantástico, por exemplo, vai voltada diretamente ao cinema das mulheres e um cinema de olhar plural, que eu tenho, em conjunto com a Samantha Brasil também, uma grande amiga, que a Roberta pode nos falar em conjunto aqui depois, que fundou, por exemplo, o coletivo Elviras, Mulheres Críticas de Cinema, da qual a Roberta, inclusive, faz parte, porque perceberam que as mulheres críticas não estavam, e curadoras não estavam incluídas nas principais associações, veículos, principalmente aqueles de maior visibilidade, impressos ou grandes sites de plataformas, e que gerou uma repercussão em inúmeros coletivos que tentaram trazer esse olhar à tona, como o DAFB, também, de diretoras mulheres de fotografia, porque perceberam que não estavam sendo incluídas nas grandes associações de fotografia, como a ABC, né, de cinematografia, né, outra palavra para fotografia, porque em inglês nos Estados Unidos é cinematography, então a ABC é a Associação Brasileira de Cinematografia, e que não incluíam as mulheres. Ou, por exemplo, a APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e que gera inúmeras questões, como, por exemplo, muita gente debateu já, mas será que a gente deve chamar de cinema das mulheres? Será que a gente deve chamar de cinema negro? São duas correntes, mas elas não são mutuamente excludentes, gente. Elas são necessárias. Há corrente que diz que se a gente chama de cinema negro, a gente já está excluindo do audiovisual total. Então, deveria ser cinema, ponto. Super legal, super necessário. Queremos chegar nesse ponto. Queremos chegar nesse ponto. Só que se a gente não chamar, por enquanto, de cinema negro, cinema das mulheres, e não fizer uma estatística própria do cinema negro, do cinema das mulheres está chegando no circuito, do cinema quilombola, do cinema indígena,
Se a gente não chamar, não denominar, não conceituar, não nomear, a gente não tem como guerrear, e isso eu acho que a Roberta vai falar bem melhor, sobre representatividade nas estatísticas de leis de afirmativas, como, por exemplo, a primeira lei afirmativa para longas-metragens no Brasil foi de São Paulo, há mais de 7 anos atrás, que foi a primeira, pela SPCine, e que tiveram como ganhadores três diretores que tiveram que vir de outras regiões, inclusive, para poder competir ali, porque nenhum outro lugar do Brasil estava oferecendo isso, que foi a Viviane Ferreira, que é a presidenta, inclusive, diretora da APAN, e ela cria o projeto de longa-metragem que desenvolveu o curta dela, né, Dia de Jerusa, num longa-metragem, Um Dia com Jerusa, vocês podem encontrar no YouTube o curta-metragem, com a grande Léia Garcia, que faleceu recentemente, tá? E o longa com a própria também, e vários membros, que como a Vivi é baiana, ela trazia vários membros do bando de teatro Olodum baiano, que inclusive foi o que deu a nós o grande Lázaro Ramos, que ele iniciou no bando de teatro Olodum, e vários outros grandes artistas, como Valdinéia Soriano, que aparece inclusive num Dia com Jerusa, e temos ali também representação desde o cinema novo, Antônio Pitanga, que todos são trazidos para essa evocação do longa que a Vivi fez, e que demorou anos para a verba ser liberada. Ela teve, para cumprir prazos, ela teve que fazer o longa antes, sem receber verba, quase foi desfalcada ali por não recebê-la, e só muito depois, com ameaças até de que não iria receber, conseguiu, pelo menos, se pagar alguma coisa ali para o longa ter existido. O outro foi do Del Cardoso, do Ceará, que foi Cabeça de Negro. Altamente aconselho todo mundo a ver, é um filme que deveria ser exibido, inclusive, nas escolas, porque é sobre escolas, é sobre ocupação estudantil, e sobre que matérias estão sendo ou não dadas nas escolas, com quais professores, com quais qualificações, com quais ancestralidades e origens. Tá? Ele exige que seja dada as matérias falando sobre historicidade negra, sobre Malcolm X, sobre Martin Luther King, mas também sobre quilombolas, sobre Abdias do Nascimento, sobre nossas representatividades, Lélia Gonzalez, por que não está sendo dado? Então ele fala sobre tudo isso, é um filme maravilhoso, e que teve que vir um agente do Ceará para São Paulo para passar naquele edital, e depois o terceiro, que demorou anos para poder ser feito, porque justamente a verba não saía, ele não tinha como fazer por conta própria, que foi o nosso grande ganhador do grande prêmio do cinema brasileiro desse ano, Marte 1, do Gabito. Então, assim, nós temos literalmente um filme que demorou anos para ser feito, do primeiro edital de longas-metragens, e os três são atravessados pelo realismo mágico, pelo realismo maravilhoso. Então é interessante o quanto isso é uma necessidade quase histórica para as questões afirmativas poderem refabular a sua própria história. E como é que a magia, como é que esse olhar do maravilhoso pode dar uma autonomia, inclusive, de criatividade e linguagem, que muita gente pensa, mas eu vou precisar de efeitos especiais, etc. Gente, calma. Muito cinema de vanguarda. Por quê? Porque o cinema fantástico ele era visto como o primo pobre do cinema. Então, muita gente não queria dizer que era fantástico. Muita gente, inclusive, com cabedal de reconhecimento de mercado. O cinema novo não queria dizer que era cinema fantástico, por exemplo. Mesmo Glauber fazendo lá A Idade da Terra, que é um filme extremamente de olhar de cinema fantástico, ele não queria dizer que era fantástico porque iria empobrecer o cinema dele. Ana Carolina, grande diretora do cinema marginal, do cinema independente, alternativo brasileiro, de invenção, segundo Jairo Ferreira, ele preferia o termo cinema de invenção a cinema marginal. Ana Carolina fez Mar de Rosas. A trilogia dela é literalmente cinema realismo maravilhoso. Mas não podia dizer isso na época, porque senão você era estigmatizado, não era distribuído comercialmente. A Adélia Sampaio, primeira diretora mulher negra a fazer um longa-metragem de ficção a ser lançado no circuito comercial brasileiro em 1983, ela teve que ser encaixada na pornochanchada, senão ela não seria distribuída. Mas o filme dela, que inclusive é inspirado em fatos reais, mas a primeira cartela diz qualquer coincidência com a realidade não procede, né? Mas procede, ela foi tirada inclusive de todo um registro de um julgamento, de um processo num tribunal do Rio de Janeiro, que uma mulher era acusada de homicídio porque a companheira dela se suicidava.
e literalmente era um crime lesbofóbico, né? O julgamento, o processo, porque eles só, sem prova nenhuma, eles, ainda mais agora que a gente passou pelo dia da visibilidade lésbica essa semana, eles acusaram a companheira sem prova nenhuma, apenas porque elas eram companheiras. E isso é um fato histórico, é um julgamento real, mesmo que ela tenha tido que dizer na primeira cartela que não é, que foi totalmente ficcionalizado. E o filme, ele apesar de não ter um final feliz, né, porque evidentemente a primeira personagem se suicida na primeira cena, e desculpa o gatilho, porque eu entendo também que esse assunto é um assunto gatilho, ainda mais desde a pandemia, que aumentou as nossas questões de problemas emocionais, e a gente também tem que falar sobre isso para poder evitar, devemos trazer à tona, aumentou o número de remédios para tratar sobre o nosso emocional, o nosso psicológico, e tudo bem falar sobre isso, gente, que hoje em dia todos nós precisamos de remédio para dormir, quando a gente consegue comprar, porque senão é chazinho mesmo de maracujina, e todos precisamos para não ter um colapso nervoso, né, de ansiedade. Então também precisamos nomear isso para falar, e que não é problema. Mas olha ali um filme de 83 falando sobre isso, num fato verídico, dirigido por uma mulher negra que trabalhou com Roberto Farias e com Leon Risman. Porque foi produtora, literalmente, com eles de vários filmes, do cinema novo, inclusive, uma mulher negra. Então, por que a gente não está falando sobre isso? E que o filme dela tinha realismo maravilhoso, mas era encaixado na pornô chanchada, porque senão não era vendido. O pôster, inclusive, é uma homenagem a Trois, com um homem no meio, que aparece em menos de 5 minutos e não importa para a história. Mas era necessário vender o sexo, porque senão o filme não tinha exibição no circuito comercial. Então nós estamos falando sobre toda uma necessidade de revisibilizar, resgatar, ressignificar, e que às vezes uma propriedade dessas pode nos dar. E que esse tipo de cinema, ele é cada vez mais valorizado. Tanto que, e aí vem as atividades, as ações práticas da Fante Latam, não só, como eu disse, a gente tem a iniciativa de incentivar os festivais da América Latina a terem mostras afirmativas, incentivar curadorias afirmativas e não necessariamente apenas nas mostras respectivas, não ter apenas, vamos dizer, uma pessoa trans na mostra LGBTQIAPN+, e sim em todas as mostras. Não ter apenas uma pessoa negra na mostra de cinema negro de representatividade afirmativa, e sim em todas as mostras. Então, e incluir esses filmes em outras mostras, que tem a dicotomia que eu disse. A gente ainda é obrigado, para a estatística existir, a dizer cinema negro, a poder atrair esse cinema como uma mostra de representatividade, mas a gente troca entre os curadores filmes para que esses filmes também estejam na mostra principal, estejam na mostra LGBTQIAPN, um filme negro, esteja na mostra Cinema Brasil, exclusivamente dos povos originários, por exemplo, e não só se chamar mostra indígena. Então a gente precisa dessa ressignificação e dessa ocupação histórica. E isso está chegando a tal nível que a gente está chegando até a Europa, que é um outro caso de invisibilização afirmativa, e de outro tempo histórico, de uma mentalidade também bastante apagadora, né? Ou seja, nós fizemos um acordo sem precedentes, que a nossa diretora Mônica Trigo fez com o prêmio Méliès, que é em homenagem ao Georges Méliès, grande pai do cinema fantástico, junto com a Alice Guy Blaché, que também foi uma grande diretora dos primórdios, que fez cinema fantástico desde os primórdios, desde os primeiros anos do cinema. Então tem um pai e uma mãe para o cinema fantástico, que fizeram os primeiros filmes de filme fantástico. Não é só o Viagem à Lua, do Méliès, né? É também A Fada dos Repolhos, da Alice Guy Blaché, feito em 1896. Então, o prêmio Méliès, que premia os principais filmes fantásticos do ano na Europa, fez uma combinação inédita com a Fante Latam, que premia os filmes da América Latina, e o Méliès veio para a América Latina e o Fante Latam foi para a Europa e criou, com isso, o primeiro Fantastic Pavilion, ou Pavillon Fantastique, um pavilhão fantástico em Cannes, no Festival de Cannes, o primeiro pavilhão fantástico montado por essa parceria nesse ano no Festival de Cannes. Ou seja, o próprio Festival de Cannes está querendo reconhecer isso. E não mais dizer que filme de terror é prêmio pobre. Nem Oscar indica filme de terror. O Corra foi o primeiro a conseguir ali indicação e prêmio de roteiro. Porque nem o Iluminado indicou o Jack Nicholson por melhor ator. Porque nós não temos uma Toni Collette indicada a melhor atriz por Hereditário. Porque não temos uma Lupita Nyong'o indicada a melhor atriz por Nós, do Jordan Peele. Porque ainda é visto como primo pobre, o terror e etc. Então, não.
E também reconhecer que a maioria dos nossos filmes de vanguarda, de cinema independente, de invenção, meio que eles acabam intercedendo com o cinema fantástico. Tem ali uma linguagem de cinema de terror, tem uma linguagem de cinema de ficção científica, apesar de não reconhecer isso às vezes, ou não querer reconhecer isso às vezes, porque diria, aí vão me categorizar apenas como fantástico. E ele quer passar em Gramado, ele quer passar em Tiradentes. E se disser, é filme de terror, Tiradentes não vai aceitar, Gramado não vai aceitar, Brasília não vai aceitar. Então, isso ainda é um estigma que a gente tem, que diz que, cinema de São Paulo não existe. O nosso cinema, por exemplo, é o pernambucano, e sim, com toda certeza, de fato, é a ponta de lança, é a crista da onda do nosso cinema atual, mas também o cinema paraibano, que teve a Primavera Paraibana recente, com mais de 13 longas-metragens antes da pandemia, que foi um recorde. Eu fui um dos pesquisadores que fez esse marco de contabilizar que o cinema paraibano nunca tinha produzido tantos longas-metragens na história, o cinema cearense, e muito por causa do realismo maravilhoso, o cinema cearense também, com o maior número de longas-metragens na história antes da pandemia. E esse cinema do Nordeste é necessário, mas o cinema de São Paulo, que também é importante, né, desde A Boca do Lixo, que não era visto como cinema de primeira grandeza pelo cinema novo, agora também é a crista da onda do cinema de terror, e muito com mulheres diretoras. Seja, por exemplo, Gabriela Amaral Almeida, de filmes como Animal Cordial, que está na Netflix, ou A Sombra do Pai, filmes como de Juliana Rojas e Marco Dutra, de Trabalhar Cansa, ou As Boas Maneiras, nosso ganhador do Leopardo de Bronze, Leopardo de Prata, desculpa, segundo lugar, o grande prêmio do júri, em Locarno, antes da pandemia. Então, reconhecimentos históricos que a gente tem que dar, até mesmo da Vivi, que foi filmado em São Paulo, uma diretora baiana filmando em São Paulo, mas com realismo maravilhoso. Então, esse cinema de São Paulo também é importante, e olha aí, o cinema fantástico sendo falado, mesmo que as pessoas ainda considerem ele como um cinema menor, como se não fosse um cinema de invenção. E ele sempre esteve intercalado, ele sempre esteve fundido com o cinema de invenção. Mas a gente está tendo até nisso que tem uma conquista em dizer para Cannes que tem que ter um pavilhão fantástico para que esses filmes sejam atraídos, que as pessoas pensem, não, eu posso me inscrever em Cannes, porque Cannes pode me receber e vai querer valorizar a minha técnica e a minha linguagem. Então, todos esses são movimentos sem precedentes que a gente está tendo. Trazer o Méliès para a América Latina, trazer o Fantilatã para a Europa, levar isso para Cannes, que é um festival elitista, ainda é, a gente sabe disso, mas se passa lá, se pisa lá, é um reconhecimento para nós. E nós nunca estivemos tão presentes quanto recentemente em festivais como Cannes, Veneza e Berlim. Berlim é outro, que nós tivemos um recorde de 12 filmes premiados, não foi participando, premiados, em 2018, filmes brasileiros ou coproduções com o Brasil. E olha o quanto a gente é importante, inclusive para a América Latina, porque a gente está coproduzindo com o Paraguai, que quase não produz longa-metragem por ano, como o filme Las Heredeiras, As Herdeiras, que é sobre um triângulo amoroso de mulheres, inclusive desafiando o etarismo, porque é um casal de mulheres na terceira idade, e uma delas vai ter um romance com uma mulher mais jovem, coproduzido pelo Brasil, pela Júlia Murat, que ganhou, inclusive, recentemente o festival internacional de Locarno como melhor filme, no ano passado, ou não, ano passado. Então, assim, a gente tem que entender que isso está acontecendo, e que essa interseção é mais necessária do que nunca, e que o Brasil é um agente crucial na integração da América Latina e na visibilidade da gente perante a Europa, e isso sem falar na nossa negligência com nossos irmãos de linguagem ibero-americana, português e espanhol, ou portunhol, no continente africano, que a gente tem muito pouco incentivo de interligação, e que a gente deveria ter muito mais. Mesmo os países que falam em língua portuguesa. Nós temos cineasta renomado, que não é brasileiro, né? Ele é de Moçambique, mas ele é naturalizado brasileiro, que é o Rui Guerra. Eles têm estátua para o Rui Guerra lá, e nós não temos estátua para o Rui Guerra aqui. Mas digo, por que a gente não está trabalhando nessa interseção? Tá? Cabo Verde, Angola, Moçambique, todas regiões que poderíamos ter mais proximidade com a língua e não estamos atraindo. E pouquíssimos festivais incentivam a inscrição dos filmes para trazer para cá.
quiçá circuito comercial. Quiçá. Então, tudo isso são pecinhas, são chaves, passinhos de bebê que a gente está dando para tentar se aproximar e reintegrar e reaproximar. Tá? Isso seria parte da minha fala para agora, depois a gente pode conversar mais sobre tudo isso, ou dúvidas, ou brechas e lacunas que a gente pode trazer. Eu queria passar para minha amiga Roberta para falar sobre Rio Filme. Bom dia, Filipos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de saber que a gente tem mais uma escola de formação de audiovisual no Rio. Isso é muito importante. Então, eu acho assim que tem uma conexão simbiótica entre a formação, né, os primeiros passos dos primeiros realizadores, cineastas, e os festivais e mostras de audiovisual. Né? Eu acho que as experimentações, né, o terreno de experimentação linguística, temática, o momento de se aprender, de se experimentar, de se arriscar na linguagem cinematográfica, é esse, né? O que vocês podem fazer isso com plenitude, e eu acho que as mostras e festivais são o território para se falar, dialogar e exibir esse conteúdo, né? Que é esse conteúdo de risco, digamos assim, né? Que não é um conteúdo comercial, que não existe um compromisso de mercado, né? Que existe um compromisso com a arte, com a experimentação, com o desejo de realizar. Então, nem me apresentei, gente, desculpa. Me empolguei aqui ouvindo o Filipe. Então, meu nome é Roberta, minha formação em graduação é jornalismo, e eu comecei como roteirista de televisão no século passado, e depois virei roteirista de cinema, de série, e cobri várias mostras de festivais de cinema no Brasil e fora do Brasil, até virar diretora, e atualmente estou na Rio Filme, que eu não sei se vocês conhecem, é uma empresa da Prefeitura do Rio, que tem como missão fomentar o audiovisual na cidade. Então, a gente lança editais, os nossos editais estiveram abertos até agora há pouco. A gente distribuiu 64 milhões de reais para audiovisual no Rio de Janeiro. Tivemos editais de curta-metragem e temos editais de mostras e festivais, que são os quais eu coordeno, né? Eu sou da Comissão de Seleção de Projetos da Rio Filme, e atualmente a gente teve 39 inscrições e vamos começar agora a ler esses projetos. Assim, eu acho muito importante dizer, em sintonia com o que o Filipe disse aqui, a importância da pluralidade e da representatividade, né? Isso é afirmativamente necessário, e é importante que a gente tenha regras e leis que garantam isso, que isso aconteça de fato, que não seja só um discurso, que não se esgote no nosso desejo de que isso aconteça. Então, lá na Rio Filme, por exemplo, ano passado, 69% das produções que nós apoiamos eram dirigidas por mulheres. Dirigidas ou produzidas ou roteirizadas. Eram as mulheres as líderes desses projetos. A gente tem números excelentes também para projetos liderados por pessoas negras, por pessoas que moram nas áreas periféricas da cidade do Rio, que a gente chama APs 3 e 4, que é basicamente Zona Norte e Zona Oeste, com exceção de Barra e Recreio. E esse ano a gente criou também regras para as APs 1 e 2, que são as favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente se afirme de fato, né? Que a diversidade seja de fato implementada. Então, no meu caso, como o nosso tema hoje aqui é mostras e festivais, vou falar um pouquinho sobre a partir desse recorte. É legal dizer que a gente apoia grandes eventos, como o Festival do Rio, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, mas a gente apoia também a Mostra do Filme Livre, a gente apoia o Visões Periféricas, a gente apoia o Cinema Negro, a Mostra de Cinema Negro Zósimo Bulbo, a gente apoia o Fêmina, a gente apoia o Filme Ambiente, a gente apoiou ano passado o Zona de Cinema, que era um festival que acontecia debaixo de um viaduto em Realengo.
Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para isso e que é muito importante que seja um caminho sem volta, né? Que essas leis afirmativas, que essas cotas que as pessoas tanto falam, né? A gente tem a extrema-direita aí que briga contra isso. É muito importante a afirmação disso publicamente, por instituições públicas como a Rio Filme, né? Então, isso é uma regra essencial para a seleção dos projetos que a gente apoia. Então, eu acho que é importante eu dizer isso aqui para vocês. E o que, no caso, né, vocês que vão começar a fazer seus filmes, vão começar a fazer seus videoclipes, vão começar a fazer suas webséries, ou né, a produção de conteúdo em geral, que hoje é tão ampla, né, a gente vive um oceano de possibilidades. Já houve um tempo que era só curta e longa-metragem, depois virou uma coisa de série de TV, e hoje, né, o streaming abriu imensas possibilidades, as redes sociais, que vocês entendam que os festivais e as mostras de cinema são, sim, portas importantes de entrada para vocês no mercado como profissionais e também para vocês trocarem ideias com seus pares, com pessoas que vocês vão conhecer, que fazem cinema lá no Acre, que fazem cinema em Belém, que fazem cinema no, sabe? Então, assim, eu acho que as mostras dos festivais, elas são territórios riquíssimos para a troca de ideias, para se olhar o trabalho do outro, se aprender com o trabalho do outro. Então, eu acho que vocês começando tendo a possibilidade de frequentar esses espaços, o Rio tem uma série de mostras e festivais com entrada gratuita, com uma programação incrível. Não deixem de ir, não deixem de conhecer o trabalho que está sendo realizado, que está sendo levado ali nas telas. Então, e inscrever os trabalhos de vocês também, né? Então, eu acho que são espaços fundamentais. São espaços fundadores de grandes gerações de diretores, diretoras brasileiros, né? Assim, eu acho que os grandes ícones do nosso cinema se conheceram e começaram a realizar em mostras e festivais. Existiu aqui no Rio de Janeiro, na década de 60, o Festival JB de cinema, onde se conheceu, onde essa geração toda né, icônica do cinema brasileiro se conheceu e trocou ideias, e um viu o filme do outro e falou: nossa, seu filme é incrível. Ah, poxa, vamos fazer filme junto. Isso aconteceu de fato com dois grandes diretores brasileiros, que eu não sei se vocês conhecem a obra deles, que é o Rogério Sganzerlo e o Júlio Bressani, que se conheceram no Festival de Brasília exibindo seus filmes. E criaram obras-primas do cinema brasileiro, criaram todo um movimento de cinema de invenção. Então, assim, eu acho que é muito importante vocês estarem atentos a esses eventos, vocês tentarem frequentar sempre que puderem para oxigenar as ideias, sabe? Eu acho que saiu um pouquinho. Infelizmente, a gente, com a pandemia, a gente entrou dentro de uma espiral muito solitária, né? Uma espiral de ver o filme sozinho em casa, no streaming, de ver o filme sozinho em casa, no computador, de falar com um amigo à distância. Isso é um território que eu acho um pouco perigoso. Assim. Eu sei que a geração de vocês é uma geração que lida com isso de outra forma, mas eu acho que a troca de ideias que um festival e que uma mostra proporcionam para a gente é muito bem-vinda e muito saudável. Então, sempre que puderem, vão, frequentem, troquem ideias, assistam filmes, falem sobre filmes. Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Assim, sobre o meu trabalho de curadoria, eu fiz também curadoria da Mostra Internacional de Curtas de Belo Horizonte, eu fiz curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu acho que cada vez mais a gente busca a diversidade. Assim, isso que o Felipe falou é muito importante. É muito importante, ainda que tenhamos a Mostra do Cinema Negro Zósimo Bulbo, o Festival de Cinema Feminino, Fêmina, o Filme Ambiente, que é um festival de cinema cuja temática é filmes sobre meio ambiente, questões ambientais. Então, enfim, eu acho que tudo que parece que é um nicho, que é um gueto, não é. Isso é delimitação de território.
É importante falar sobre isso. É importante falar sobre delimitar ali o espaço de direito do cinema realizado por realizadores X, Y, Z, grupos LGBTQI+, etc. e tal. Então, assim, eu acho que o caminho da afirmação de um cinema plural, de uma programação plural nesses eventos, é extremamente essencial e necessária para que a gente flua para a naturalidade, para que a gente flua para um espaço onde esses territórios sejam respeitados igualmente, sem a necessidade de que suas cotas sejam garantidas. Mas, enquanto isso, sigamos assim, protegendo a pluralidade e a diversidade das programações desses eventos. Tá bom? É isso, eu acho. Amiga, posso só sugerir uma coisa? Eu sei que não é necessariamente o tema, mas eu acho que pode interessar eles. Como a Roberta também é pesquisadora, gente, e documentarista, acho que também é interessante talvez falar um pouquinho desse salto de como a pesquisa pode virar um projeto, né? Porque todos aqui são pesquisadores em potencial, e como transformar um projeto, filmar um projeto de pesquisa, né? Claro, claro. Então, eu sou pesquisadora acadêmica e pesquisadora do mundo, né, da realização, né, como realizadora. Meu doutorado foi sobre Alberto Cavalcanti, que é um diretor brasileiro que pouca gente conhece, mas que é um diretor que foi de fundamental importância para o cinema mundial. Primeiro, ele fez parte da Avant-Garde na França, junto com Jean Renoir, né, grandes diretores, foi amigo do Eisenstein, enfim, é uma figura incrivelmente respeitada na França e na Inglaterra. Ele tem um espaço na Cinemateca Francesa incrível, e no BFI, que é o Instituto Estatal, né, do Reino Unido de Audiovisual. E agora estou tentando aí um pós-doutorado sobre o Cavalcanti também. E o meu desejo era realizar um filme sobre o Cavalcanti, mas academicamente ainda não é possível a gente fazer um filme no lugar de uma tese, mas aí não fiz ainda. Mas meu trabalho como pesquisadora, já fiz pesquisa para alguns filmes importantes, como em parceria, por exemplo, com a Helena Solberg, um filme muito importante que ela fez, que chama Meu Corpo, Minha Vida, que é sobre as leis que regem sobre o aborto no Brasil, né? Sobre toda a barbárie que envolve esse tema no país ainda. E foi um trabalho fundamental, assim, eu acho que principalmente no documentário, a pesquisa é determinante para o produto final, né? A escolha dos personagens, a delimitação do escopo do filme, né? O Cavalcanti tinha uma frase fantástica sobre documentário que eu acho que é importante. Todo mundo que quer fazer cinema tem que conhecer essa citação, que é: se você quer fazer um filme sobre os Correios, fale sobre uma carta. Porque, normalmente, se você for tentar falar sobre os Correios como um todo, estou pegando aqui esse exemplo bem singelo, você vai fazer um filme frio, um filme distante, mas se você escolher ali um recorte que tenha algo de genuíno, o seu filme corre o risco de ser incrível, assim. Então, eu acho que o primeiro passo para se fazer um bom projeto, seja de documentário, seja de ficção, mas eu vou falar mais sobre o documentário porque isso é realmente definidor, eu acho que a gente começa pela pesquisa. Então, assim, se vocês quiserem começar a falar sobre um tema e pensar em levar isso adiante pelo campo do audiovisual, que é o caso de vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender sobre o que vocês querem falar. É pesquisar, é o trabalho de campo, né? Que é não só ler livros sobre o tema, isso é importante, sim, visitar os acervos, né? Não sei se vocês já visitaram a Cinemateca do MAN, acho que todo mundo tem que fazer essa incursão, mas pesquisar ouvindo pessoas, entrevistando pessoas. Eu estou fazendo um filme agora, que a gente está tentando captar para ele, que eu participei da pesquisa e eu vou dirigir. Ele se chama Filhos do Exílio, que é sobre a infância de crianças que passaram pelo exílio durante a ditadura militar, acompanhando seus pais. Então, a gente entrevistou a filha do Lamarca, o filho do Paulo Freire,
filhos de personalidades conhecidas, notórias, mas filhos de operários que foram exilados e mortos pela ditadura militar brasileira. Então, é uma pesquisa linda, imensa, porque esses personagens, eles passaram por Chile, Angola, Paris, Bélgica, Estados Unidos. Então, a gente teve que visitar esses diferentes espaços, visitar, maneira de falar, eu não fui, infelizmente, eu não fui fazer essa pesquisa localmente. E, então, assim, o trabalho de pesquisa desse filme, o que a gente descobriu nessa realização, já daria um outro filme, entendeu? Só esse processo de entender, de conhecer essas pessoas, de entender essas infâncias, que passam muito pelo realismo maravilhoso. Obrigada por me ensinar esse lindo termo, que eu adorei, que é muito melhor que realismo mágico. E, então, assim, por quê? Porque a memória, ela lida com a fantasia, né? Então, a minha ideia, como concepção desse filme, é trazer essa fantasia para essa narrativa, né? Porque, inclusive, eu acho, sabe, Felipe, que tem um preconceito muito grande, porque o cinema brasileiro, construído pelo Cinema Novo, embora ele tivesse essa liberdade imensa de linguagem, Terra em Transe é um filme de absurda liberdade linguística, né? Cheio de alegorias. Não, e cheio de alegorias. Ainda existia aquela coisa, o nosso compromisso com a realidade, né? Então, o documentário, ele tem um pouco esse karma, né? O compromisso com a realidade. O compromisso com a realidade não pode ser limitador de criatividade. Ele não pode ser limitador de linguagem. Muito pelo contrário. Eu acho que a realidade, ela é permeada pela fantasia o tempo todo. Então, agora, por exemplo, eu estou terminando um filme que eu também participei da pesquisa, que é sobre a Heloísa Buarque de Holanda, agora a Heloísa Rezende, que o filme é justamente sobre a mudança de nome dela e tal. Então, assim, o trabalho de pesquisa, de resgate da história de uma pessoa, mesmo estando ela viva, uma pessoa que você vai conversar com ela, é fundamental para a construção do seu olhar. Então, assim, eu acho que vocês, né, como o Filipe muito bem diz, como estudantes, como pessoas que estão construindo aí o seu espaço, o seu olhar, né? Qual é o meu olhar? Que filme que eu quero fazer? Que cinema que eu gosto? Sobre o que eu quero falar? Né? Por que o meu olhar sobre a realidade é diferente do olhar do outro? O que é particular em mim? O que é genuíno? Então, eu acho que é fundamental que vocês pesquisem, que vocês leiam, que vocês entendam, que vocês busquem criar o seu próprio inventário de ideias, de imagens, né, do cinema que vocês desejam fazer. E eu acho que o melhor caminho para isso é assistindo filmes. Assim, eu acho que a grande geração de críticos que a gente conhece, atravessando gerações, são pessoas que viram muitos filmes, né? Então, é isso que eu acho que é importante assim, dizer sobre isso. Obrigada. Perguntas, colocações, pode ser observação, e não se acanhem, por gentileza. Vamos lá, vamos começar aqui com o Lucas. Bom dia. Eu não sei exatamente a minha pergunta, ela vai vir conforme eu vir falando. Vamos lá. Ok, bem melhor. Para quem está reclamando, né, que estava... Desculpa, eu tô lá dentro, então, assim, eu apareci meio que de penetra aqui, né, na reta final, mas eu, na verdade, tenho duas perguntas, uma para cada. Para você, no caso do realismo, vou falar realismo maravilhoso também, porque eu achei bonito. No caso do realismo maravilhoso, eu acho que o Brasil é um país extremamente lírico. Acho que até mesmo a nossa história, ela começa verbalmente, aí ela passa para textos, incluso histórias assim mirabolantes como Ilha Brasil, que ninguém nunca descobriu, né? Todo mundo fala Atlântida, mas a gente tem um papo de Ilha Brasil que, né, ninguém nunca viu. A gente evolui para Boto Cor-de-Rosa e coisas, sabe, mirabolantes, fantásticas na história do país.
Isso claramente traduziu para a nossa literatura. E a gente tem um corpo extenso, maravilhoso, de coisa maravilhosa, né, no sentido narrativo. Anos 60, 70, a gente adentrou com muita força nisso, principalmente no audiovisual. E tanto num sentido assim, por exemplo, Tropicália, aquela coisa nave louca, papapá, como também no audiovisual, a gente teve Carlos Hugo Christensen, a gente teve gente maluca que nem, sei lá, Walter Hugo Cury, fazendo umas coisas assim maravilhosas, e aí, de repente, teve a abertura dos anos 80 e, bum, né? O audiovisual sumiu, a arte no Brasil em si teve aquela queda, né? E é onde começou aquele desinteresse na arte brasileira em geral, mas principalmente uma resistência ao fantástico brasileiro. Criou um pavor, o brasileiro criou pavor de falar qualquer coisa fantástica. Terror brasileiro? Pelo amor de Deus, sabe? Qualquer tentativa de expressão fantástica, tanto literária como audiovisual, no Brasil, foi por terra. E isso se sustentou por décadas aí com força. Teve pessoas que tentaram, Deborah Waldman, Kiri, Início do Caos, coisas assim, que fez curtas, blá, 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 e nunca foi para frente, pessoas que sumiram no meio do trajeto. Ana Carolina, né, que fez Mar de Rosas, Das Tripas Coração, mas você vê que o cinema dela não sustentou também, você vê que ela tinha mais para falar, né, e nunca teve espaço. E teve esse vago aí absurdo, e, de repente, começou a se ter um interesse de novo nessa coisa da linguagem do realismo maravilhoso. E eu acho que o que mais aponta isso no contemporâneo, nessa retomada, né, do brasileiro, por exemplo, Pantanal. Você refazer Pantanal, né, já é uma ideia em si incrível. Que antigamente novelas já eram fantásticas, né, e tinham todo esse elemento. Você vê isso sumir na novela, acho que diz muito também o desinteresse do público em conteúdo fantástico. Então você vê um retorno disso para o público. As pessoas querem ver isso. O que você diria que acha que mudou para fazer as pessoas terem interesse? Encontrei minha pergunta. O que você acha que mudou para fazer as pessoas terem ter esse ressurgimento de interesse no fantástico de novo? Se são, talvez, as ideias de... Está tudo tão complexo, de novo, que a gente precisa usar o fantástico para comunicar essa emergência, essa vontade de falar, mas é tão absurdo que não dá para falar em linha reta. Você acha que tem uma conexão nessas ideias? O que você diria? Quer fazer as duas perguntas primeiro, ou eu respondo e depois você faz para ela? Teste? Ok. Como eu sou meio falastrão, eu não sei se... Eu posso responder primeiro, aí depois você faz. Ok, maravilhoso. Então, gente, ótima pergunta, tá, em relação a isso. Vou até começar com uma citação, uma questão que a Roberta trouxe, porque é isso, né? Até documentário, hoje em dia, eu falei no início, né, que meus temas de pesquisa, de pós, de mestrado, foram para essa interseção, não só entre o Fantástico, mas o Cine Fantasy, por exemplo, é o primeiro festival no Brasil a ter uma categoria de documentário fantástico. Então, até isso é reconhecido hoje em dia. Por quê? Não é porque o documentário está mentindo, mas é que está. Até Coutinho costumava dizer, mesmo uma mentira pode gerar uma verdade. Por quê? Porque pode gerar uma emoção verdadeira. Uma performance pode gerar uma emoção verdadeira. Perdão, sou eu? Microfonia? Não? Então, por exemplo, desde os anos 90, quando o pesquisador Bill Nichols, e eu por enquanto estou respondendo pelo documentário, mas eu já vou voltar para a ficção, ele categoriza os gêneros próprios do documentário, e são apenas exemplificativos, não é uma questão exaustiva, mas como a ficção tem drama, romance, comédia, terror, e documentário também pode se valer da linguagem da ficção, então também pode ter drama, comédia, terror num documentário. O documentário também teria princípios próprios. Por exemplo, ele poderia ser mais expositivo, observativo, que são os que a gente costuma associar ao jornalismo, mas ele também pode ser poético, performático. Quando a gente não tem um objeto para poder retratar, a gente tem que fabular o objeto.
Então, a gente tem que criar uma performance do objeto, a gente não tem aquela evidência, a gente vai ter o relato. Então, tudo isso tem valor. E depende da linguagem do documentário. E se essa linguagem for verdadeira, como a Roberta falou muitíssimo bem da carta, ela vai poder expressar algo. Então, aí nós já fazemos uma diferença na sua pergunta. O que é linguagem, e linguagem sempre existiu, e nunca foi desvalorizada, e o que é reconhecimento do gênero. Essa é a que pega no calcanhar de Aquiles, porque essa que virou o primo pobre, essa que virou o preconceito das pessoas em dizer que cinema de gênero, audiovisual de gênero, era menor e, portanto, tinha menos valor. Como experimentação de linguagem, as pessoas continuaram a fazer. Eu amo muito uma frase, a Roberta falou uma frase, me lembrou de outra, do Carlão Reichenbach, que ele dizia: escute com olhos livres e veja com ouvidos livres. É bem interessante a mistura desses sentidos, porque é isso. Se você escutar com olhos livres, você percebe que esses sentidos eles não estão dissociados. Há muito do que a gente ouve, que a gente formula na percepção do que a gente vê, mesmo a gente nunca tendo visto. E a gente jura que viu, mas a gente não viu, e o sentido da audição nos deu isso. Tudo isso a gente ainda está falando de linguagem. Mas quando a gente evolui para a questão do reconhecimento de gênero, como você próprio colocou, o fantástico ele foi visto de uma maneira muito até preconceituosa em relação ao cinema em geral, porque ele caía numa categoria, mas não só ele, tá? O cinema afirmativo também. Muitas mulheres, por exemplo, desde o início do século passado, não diziam que seus filmes eram feministas de início. Por quê? Porque elas não eram feministas? Não. Porque se elas dissessem que seu filme era feminista, e tinha toda uma questão de estudo de circuito enganosa, de que quem ditava o filme que as pessoas iam ver era o patriarca, até a década de 50 do século passado, porque o pai de família que levava a esposa, as crianças para ver o filme, tudo isso nunca foi verdade. Até porque geralmente quem escolheu o filme era a mulher, era a esposa. Então, isso tudo foi uma noção preconcebida equivocada, e que dizia que se o filme fosse feito por mulheres, por exemplo, sobre mulheres, com mulheres, para mulheres, não teria público. Isso era dito por análise de mercado. Por isso, inclusive, blockbusters demoraram tanto a ser dirigidos por mulheres. Porque não se dava grandes orçamentos para mulheres, porque se dizia que era de nicho e, portanto, não teria público. O que é uma falácia. É uma mentira. Mas foi dita com tanta verdade que as pessoas acreditaram. Da mesma forma, o cinema fantástico. Quantas pérolas do cinema fantástico jamais foram indicadas a grandes prêmios? Jamais ganharam grandes prêmios. Por quê? Porque se era dito que era fantástico, é de gênero, né? Então só quer criar ali um susto, só quer criar ali uma emoção, ou só quer criar ali um truque apelativo comercial. Quem deu, inclusive, autoralidade em todo a pompa que essa palavra dá, e também todos os calcanhares de Aquiles, porque a autoralidade também é uma palavra que cada vez mais a gente desconstrói, por causa do fazer coletivo, porque quem é autor, quem teve autoridade de ser autor durante muito tempo na história. Então, mas vamos usar no sentido nobre. Foi Truffaut quem foi lá e disse que Hitchcock era nobre, era autor, era autoral, porque o cinema do Hitchcock era visto como um filme comercial, era visto como um filme de massas, porque a pessoa queria saber quem era o assassino no final, em que momento o Hitchcock aparecia e queria sentir a emoção do thriller, do suspense, do terror. Foi lá Truffaut e disse, não, isso daqui é um cinema altamente artístico, é arte. Os Pássaros é arte, não é um filme só para atrair público, para ter medo e dar um susto na hora. Então, tudo isso também é uma ressignificação histórica. O cinema francês tentou fazer isso, apesar dele próprio também esnobar, e aí vem desde a vanguarda, porque a vanguarda fez experimentalismos, aí disse, a gente não pode ter um cinema sujo, a gente tem que ter um cinema total. Aí excluiu a literatura, a pintura, e teve que ter uma reapreciação com o realismo francês, né? Então, assim, tudo foi... Até a questão aqui mesmo, aqui no Brasil, o cinema novo... Também, pessoal, é a mesma coisa que a de Roberta estúdio, falou. que ela começou- O cinema novo estava fazendo comédia, estava Coitado fazendo dançando magia. Duarte com o Glauber Rocha até hoje. Tem uma Macunaíma história é um aí. cinema mágico, é um realismo fantástico. Então, assim, o quanto disso eles não podiam assumir, porque eles não queriam um cinema impuro, entre aspas, muitas aspas nisso, e o quanto o cinema de invenção, por exemplo, assumiu, porque disse, vou botar tudo no liquidificador e se eu não puder fazer certo, eu vou avacalhar. E o avacalhado vai ser o certo.
Então, tudo é uma questão de apreciação. Na década de 90, foi um esvaziamento total do cinema brasileiro. Total, de verba, como você perguntou, de lei de incentivo e tudo. E aí teve que se reconstruir tudo de novo com passinhos de bebê. E aí também reconstruir a visão. A maioria dos filmes foi filmado, por exemplo, por diretoras mulheres, por isso que era chamado de uma retomada feminina. Isso também foi invisibilizado, porque logo depois que se retomou, se retirou de novo o orçamento dirigido para grandes mulheres dirigirem, e etc, etc e tal. Mas, se a gente hoje está revivendo uma revalorização, eu digo muito que a pandemia ajudou, coisa horrível, a gente jamais vai falar de pontos positivos, mas só falando, ela encarcerou o nosso olhar em confinamentos, em quarentenas e etc. Isso fez muito a gente voltar a olhar para dentro. E uma interação maior com o streaming mundial que populou ali mais produções internacionais, não só de língua inglesa. Isso também teve uma revalorização de vários outros testemunhos e histórias. Então isso ajudou a gente a refabular a nossa própria história, porque quanto mais a gente se confinou, a gente teve que usar o olhar de dentro para o nosso próprio infinito. E o nosso infinito é mágico. Ele é maravilhoso, porque a gente refabula a nossa história o tempo inteiro. Então, eu acho que há uma reapreciação também muito forte desde a pandemia. E por isso, inclusive, a gente conseguiu dar esses saltos, criar a Fantilatam. A gente também, eu não falei, mas a gente fundou a Abrafam, que é a Associação Brasileira de Festivais de Cinema Fantástico, que a nossa diretoria inicial, ela foi fundada também pelo Cinefantas, a nossa diretoria inicial, ela é composta por um diretor de cada região do Brasil. A gente fez questão disso. Tem um diretor do Sudeste, um diretor do Sul, um diretor do Nordeste, um diretor do Norte e um do Centro-Oeste. Tem um representante de cada região na representação do Conselho Administrativo. Por quê? Porque senão a gente diz, o maior número de produções é Rio-São Paulo. Então tem que ter uma diretoria toda paulista carioca. E a gente esquece todas as outras representações. E que quando há editais afirmativos, por exemplo, em outras regiões, vai lá carioca e paulista dirigir um projeto no norte, no Pará, e diz assim, não, olha só, eu vou chamar uma equipe daqui, mas somos nós que estamos coordenando, tá? E aí passou na lei. É uma introcolonização. É isso, entende? Mas aí a gente também tem uma revalorização e também um olhar dos nossos Brasis. Eu acho que o boom do cinema pernambucano, e como eu disse também, do paraibano, cearense, ajudou a gente reassumir narrativas descentralizadas. Isso foi crucial, porque várias dessas narrativas tangenciam um realismo mágico ou maravilhoso. Só para complementar, eu acho também que essa questão do streaming, tudo isso que você falou muito bem, Felipe, desse confinamento, abriu o olhar para um cinema oriental, né, o cinema coreano, que lida muito com esse realismo fantástico de uma forma mais ampla, profunda e histórica, inclusive, né? Sim, exatamente. Então isso tudo está muito esse cinema, né, essa visão oriental de mundo, essa visão poética é muito mais livre nesse sentido, né? Bom dia. A minha segunda, eu acho que é conectada. Eu acho que dá para fazê-la de uma maneira mais simples. Num país que tem um problema muito grande de memória, o que é pesquisar cinema, sabe? É uma pergunta meio ampla, né? Então, mas entende, né? Assim, por exemplo, acho que uma forma muito interessante de explicar isso até porque acho que dá um jeito mais popular de explicar, o filme O Farol, do Robert Eggers. Produzido por brasileiro, exatamente. Ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre linguajar de faroleiro, né? Você tem essa coisa histórica armazenada, e aí você pensa assim, no Brasil, que já é histórico, a gente existe um problema no Brasil por exemplo, de semi-analfabetismo, toda essa questão. Então, muitas das coisas são verbais, muitas das histórias são passadas, né, sem passar por um papel, né? Como é resgatar passado, né, sabendo que existe um equilíbrio, uma disparidade muito maior entre papel e verbal, sabe? Como é que equilibra esses dois? Memória oral e memória oficial, né? Digamos assim, textual, documental. Então,
é difícil, né? É bem difícil. Eu tenho duas experiências, né? Vou falar a partir de duas experiências para falar sobre minhas, que eu vivi na minha trajetória profissional. Realmente, o Brasil é um país que, estrategicamente, não construiu um patrimônio memorial. Isso não é por acaso, né? Eu acho que a memória, a construção de uma memória sólida, ela é politicamente importante e definidora dos rumos que um país vai tomar, né? É aquela coisa de vamos olhar o passado para a gente não repetir no futuro. A gente viveu isso agora de uma forma muito latente, né? E inclusive o nosso passado está sendo trazido à tona o tempo todo, e uma tentativa de apagamento histórico de certas questões fundamentais e de reescrever uma história por um outro ponto de vista fantasioso, no pior sentido possível da palavra. São coisas muito sérias que a gente tem que olhar com muita atenção, né, para a nossa realidade. Falando sobre audiovisual, eu fiz um livro, a convite de uma editora chamada Zoug, sobre o Rogério Sganzerla, que é um diretor fantástico do cinema brasileiro e que eu acho que, se vocês puderem assistir os filmes dele, sobretudo Bandido da Luz Vermelha, eu acho que é importante para qualquer pessoa que queira fazer cinema. Então, assim, eu fui fazer esse livro e aí eu tinha que reunir entrevistas do Sganzerla que ele deu ao longo da vida. Era um livro de entrevistas que eu organizei. Eu fui na Cinemateca do MAM e o acervo eram pedaços de jornal amarelos que eu tocava no papel e ele estava desfazendo na minha mão. Eu falei, meu Deus do céu, esse livro é muito urgente porque isso aqui vai virar pó, literalmente, né? Então, a Cinemateca, naquele momento, naquela altura, não tinha digitalizado praticamente nada do acervo do cinema brasileiro. Então, tem lá as pastas, né? Tinha Sganzerla, Rui Guerra, Glauber. O Glauber, na época, ainda existia o tempo Glauber, então o acervo dele ainda estava lá. E as coisas... Samantha, fomos curadores lá. Você sabe bem. Foi desapropriado. Né? Pois é. E aí a coisa, assim, se desfazendo literalmente, derretendo, se desfazendo, virando pó. Então, é de fundamental importância o trabalho do pesquisador para isso, para o resgate e para a consolidação de uma memória artística, cultural brasileira. Porque quando a gente fala, mas espera aí, qual a importância de ter a obra de fulano recuperada, consolidada, guardada de uma forma adequada? É a história do Brasil, é a história da nossa cultura, é a nossa história. Então, é de fundamental importância o trabalho do pesquisador nesse sentido também, memorialístico, né, da memória. Além disso, tem uma terceira experiência minha. Essa desse livro foi fundamental. Eu fico muito feliz que eu consegui terminar o livro, eu consegui reunir ali entrevistas que talvez hoje já não existam mais. Eu fiz esse livro tem mais de 10 anos, então possivelmente aqueles recortes de jornal já viraram pó, se não foram digitalizados. Isso tem um final feliz. O Cavalcante, agora, o meu projeto de pós-doutorado, junto a uma universidade importante no Brasil, de reunir o acervo dele no mundo inteiro. Então, a gente vai tentar reunir o acervo dele na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha. Para vocês terem ideia da importância do Cavalcante, ele é o único realizador de cinema do mundo que o Brecht autorizou uma adaptação da obra dele. E ele, inclusive, trabalhou junto com o Brecht. Eles escreveram um roteiro de Senhor Puntilla e seu criado Matt juntos. E é lindo ele falando sobre isso, porque ele chegou na casa do Brecht, aí ele conta a história do que ele viu pela janela, é lindo. Enfim, então esse trabalho dessa pesquisa de pós-doutorado que eu pretendo fazer é reunir esse acervo mundial desse cineasta brasileiro, que tem universidades na Alemanha, na Inglaterra, na França, interessadíssimas em fazer essa reunião desse acervo,
para que essa memória seja preservada, entendeu? Assim, não só porque o Cavalcante, porque as pessoas precisam ver esse trabalho, porque eu acho que é democrático que os acervos sejam disponibilizados aos públicos das futuras gerações, que vocês possam ver, se eu quiser ver um filme da Alice Guy, que você falou muito bem, que eu possa assistir esse filme em algum lugar, que alguém recuperou esse acervo, né? Scorsese recuperou, como Scorsese, exatamente, O Limite, do Mário Peixoto, que é uma obra-prima do cinema brasileiro, que foi recuperado pelo Scorsese. Então, assim, sabe, é muito... Ou seja, Scorsese não pode morrer. Não pode morrer. Não, Scorsese e Glauber também, tudo que ele já falou sobre Glauber para o mundo, é incrível. E a minha terceira experiência é justamente o Filhos do Exílio, que é esse filme que eu espero que seja realizado e que pretende ser um marco memorial histórico. A gente não tem marcos memoriais, como tem no Chile. O Chile pegou o Estádio Nacional, onde milhares de pessoas foram fuziladas durante a ditadura, e fez dali um museu desse horror. O Brasil não tem isso, né? Então, que o cinema faça esse papel, que os filmes mostrem a nossa história, que os filmes sejam marcos memoriais de um tempo que a gente precisa lembrar para que ele não se repita. O Holocausto, o que seria... Por que o cinema norte-americano tem o Holocausto como um tema central? Porque é fundamental que não seja esquecido. Então, eu acho que o trabalho do pesquisador, o trabalho de um cinema que recupera a memória da humanidade em seus diferentes nichos, em suas diferentes idiosincrasias, em seus diferentes espaços e histórias, é fundamental. Fundamental, é isso, eu acho. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Maravilha, gente. Só mais uma perguntinha, eu sei que já estão aí. Obrigado demais, Filipe e Roberto. Acho que vocês foram muito profundos, né? Tocaram em temas muito bacanas, para além daquela coisa aí pragmática ali do escrever em um festival. Filipe, obrigado, você me pegou de surpresa ao trazer todo esse tema do realismo mágico e maravilhoso. Eu acho que realmente é uma coisa assim, muito importante para nós, né? A gente poder se entender, né? Está muito no nosso cerne das sociedades aí latino-americanas, de Abdiadjala, da Pindorama e tudo mais. Então, primeiro uma pergunta assim, que eu queria te fazer é se existem dados hoje, porque mesmo com toda essa valorização, eu sinto que ainda existe uma resistência muito grande a esse gênero, quando você vai falar com players e tal. Se existem dados que mostrem que esse gênero vem crescendo na América Latina e se é possível resgatar isso. E uma outra pergunta para vocês, pensando assim, no nosso público aqui, né, são estudantes, jovens e tal, qual o caminho qual o trabalho que eles devem fazer para entrar nos festivais, né? Ou como é que o estudante está ali produzindo sua primeira obra, seu primeiro projeto, se existe um perfil específico que ele deve buscar de festival, se ele deve tentar entender esse caminho, ou se aventurar nos grandes festivais, como é que vocês... que conselhos vocês poderiam dar para esse cineasta que está aí lançando o seu primeiro trabalho e buscando, né, visibilidade e que as pessoas vejam os seus filmes? E obrigado demais, foi muito bom mesmo. Tentar ser breve, porque a gente até já está com os convidados da próxima palestra e a gente também tem um horário aqui, só para avisar, gente, que a gente atrasou um pouquinho. Então, não nós, a gente chegou no horário, mas a gente esperou para poder ter o... Não, mas vocês também foram maravilhosos. Eu quis dizer que tudo tinha que se encontrar de maneira perfeita, só para falar para os palestrantes não se preocuparem. Os próximos, gente. Então, começando, em primeiro lugar, registro. Eu altamente aconselho que se leia o livro da Irlemar Chiampi, da USP, sobre realismo maravilhoso. Ela faz uma compilação maravilhosa, inclusive bibliográfica, de inúmeras publicações latino-americanas, muitas delas jamais traduzidas oficialmente no Brasil. Então ela tem um livro chamado Realismo Maravilhoso, altamente aconselho, que faz uma compilação linda. Meu próprio projeto, mas o dela é mais bibliográfico e não filmográfico necessariamente, até porque ela vai desde as raízes da literatura e não necessariamente do cinema. O meu projeto de doutorado é justamente isso. Então eu estou fazendo uma compilação de fato para o cinema, então espero quando eu acabar e quando eu puder publicá-lo, eu de fato tenha com estatísticas que eu estou trazendo, inclusive que o Cine Fantasy tangencia nesses 20 anos de existência e 15 edições.
Então a gente está tentando também trazer isso à tona. E também de várias outras formas. Eu sou curador em outros festivais que eu também estou pegando estatísticas. E até antes do filme estar pronto. Você falou como inscrevê-lo. Eu diria para inscrever os projetos desde o início em festivais de roteiro. Eu sou curador do Rota, por exemplo, festival de roteiro. E tem vários festivais de roteiro, né, que são excelentes e que as pessoas deveriam conhecer melhor, o Frapa, para as pessoas poderem já testar seus próprios projetos antes mesmo de ter ganhado um patrocínio para poder já investir na filmagem ou etc. Você já vai estar experimentando com a linguagem e fazendo tratamentos de roteiro com oficinas, muitas vezes gratuitas até que esses festivais oferecem, para formulação, ou para se inscrever para competir, para ganhar, e os pitchings, que inclusive a gente está tendo os do Rota no momento, para poder incentivar nos outros tratamentos futuros para o projeto vir à tona. Isso já é um outro olhar encontrando com o de vocês. Para além disso, conhecer os festivais. Eu dou aula também de festival, aula mesmo de explicar o que são nossos festivais, do Rio e brasileiros. Eles têm perfis muito específicos. Não adianta você chegar, acabou de acabar Gramado, e dizer: eu acabei de fazer o meu primeiro curta, ele é lindo, ele é maravilhoso, é inspirado, eu quero inscrever em Gramado e só em Gramado. Calma, pode até ser que passe, pode até ser que concorra lá, lindo, maravilhoso, você foi descoberta. É possível? É. Mas é a melhor forma de chegar lá? Não. Então você deve primeiro experimentar, saber qual é a linguagem que você está fazendo em primeiro lugar. Eu falei sobre Fantástico, por exemplo, mas se você é vanguarda, pode se inscrever nos festivais de Fantástico, lembra disso, porque a vanguarda está trabalhando com isso e mal se auto-reconhece. Cada vez mais a gente está incentivando trocas, por exemplo, entre festivais fantásticos com Tiradentes, com mostra do Filme Livre, que a Roberta citou, porque muitos desses cineastas mal imaginavam que poderiam também trabalhar com um departamento fantástico, porque a experimentação deles tangencia isso. E vice-versa. Muita gente que fazia filme de nicho não pensava que podia se inscrever em festivais de cinema fantástico, como a Mostra de Filme Livre, Cinema de Garagem, vários festivais que, de fato, estão trabalhando com filmes de baixíssimo orçamento, de guerrilha, de experimentação, mas você tem que saber qual é o seu nicho. E ir aos festivais é importantíssimo. Se inscrever nas oficinas gratuitas, inscrever os filmes nos festivais menores, para você ter trocas, conhecer pessoas. Olá, tudo bem? Roberta Canuto, prazer. Você trabalha na Rio Filme? Poxa, que legal. Eu tenho um pitching para te dar. Você me ouviria? Fala a verdade, não. Não sei, de repente. Não sei, já foi um não sei. Olha aqui, já foi um não sei. Então, eu cheguei a participar do festival do Filme Livre, eu cheguei a participar do Festival do Minuto também, eu tive 2 filmes lá, e o meu projeto passou pelo Rota e pelo Frapa. Você dá uma lidinha? Com certeza. Então, também é saber o perfil e saber como chegar até lá. Porque dizer para ela, eu acabei de escrever um roteiro em casa, de madrugada. Eu estou muito surtado, porque eu fiz em 2 horas. E foram 30 páginas. Você lê agora? Eu não dormi, desculpa. Como eu sou muito boazinha, eu vou falar, manda para o meu e-mail. Vai cair, sim, na caixa dela principal. Então, são vários caminhos que você tem para chegar até ela. Qual é o mais plausível deles? Roberta? Tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada. Tudo na vida tem uma caminhada, né, gente? Assim, inclusive é nessa caminhada que é a melhor parte, né? Que é onde você vai aprender, conhecer pessoas, trocar ideias. Esses laboratórios que o Felipe falou são incríveis, realmente. Laboratórios de roteiro, né? Para desenvolvimento de projetos. A Rio Filme, por exemplo, tem editais de desenvolvimento de projetos, porque é uma etapa fundamental. No momento que você está fazendo a sua pesquisa e o seu roteiro, é um momento que o projeto vai ganhar corpo, vai ganhar força, vai ser, de repente, o diferencial está aí. É nesse momento que se descobre o filme. Em vários casos, por exemplo, documentário, enfim, na ficção também. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho, por exemplo, uma outra coisa que eu acho, tudo isso que o Felipe falou, eu acho que já resume bem. A gente tem festivais incríveis. Agora mesmo, Mostra do Filme Livre, Visões Periféricas, tem um festival que a gente apoia também, que é o Cinedoc, que é um festival de documentários autorais. Fantástico também, entrada gratuita, sabe? Aqui no Rio, é só ir. Bom, isso é fundamental. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante também, que está começando a ser recuperado, que é essencial para a formação, que são os cineclubes. A Rio Filme lançou agora, dentro dos editais de ação local, a gente tem um edital que chama Ação Local, que são pequenas ações de mostras, ações de formação,
mas bem pequenininhas, que acontecem em diferentes regiões da cidade. E a gente criou uma linha só para cineclube. O que é o cineclube? É um espaço de discussão. É isso que a gente está fazendo aqui agora, assistindo filmes e falando sobre filmes. Então, eu acho que também é um caminho legal para vocês. Mas, pontualmente, sobre essa resposta, eu acho que é isso. O Felipe já respondeu muito bem, é buscar esses festivais, se inscrever, festivais, inclusive, de roteiros, né, para vocês inscreverem os projetos, laboratórios de roteiro. E é isso, assim, e seguir em frente, porque é um caminho, né? Eu acho que é isso. Às vezes acontece de uma pessoa ser descoberta aos 22 anos, um grande cineasta aos 20 anos. O primeiro filme é um filme genial. A gente tem isso com o Glauber, a gente tem isso com o Rogério, a gente tem isso em alguns momentos pontuais aí da história do cinema. Mas, no geral, se aprende muito fazendo, né? Cinema é um trabalho que o desenvolvimento técnico é muito importante para a formação do realizador, da realizadora, enfim, suas diferentes funções. Tem também dizer, né, porque aqui não tem só diretores, né, gente? Aqui tem roteiristas, tem produtores, tem diretores de arte, tem diretores de fotografia. Então, assim, é achar o seu caminho mesmo, né? O que você gosta. É isso. Eu só ia acrescentar uma coisa, que já que a Roberta falou do visões periféricas, é também importante da gente, nós mesmos, como interlocutores ou como agentes ativos, não só passivos, também alcançarmos cada vez mais regiões e mais espaços que não eram alcançados antes. Ela falou do Visões Periféricas, eu sou curador também do Olhar Periférico em São Paulo, e assim, a gente tentar também dizer para regiões que nunca pensariam que poderiam participar, e aí não é nem só questão de acesso, de identificação e pertencimento. Acho que é uma palavra muito importante, porque muita gente não inscrevia, mulheres antigamente, não necessariamente inscreviam filmes em alguns festivais, porque diziam, não, lá só passa homem. Né? Lá só, vários festivais LGBT, por exemplo, muitas mulheres trans, mulheres lésbicas, por exemplo, não inscreviam filmes porque diziam, só passa filme gay. Isso é um fato. E aí também é um trabalho da curadoria, da organização, entender que isso está acontecendo, que está tendo um baita ponto cego, e ir atrás e dizer, peraí, a gente não pode ser tão nichado assim. Peraí, a gente quer esses filmes também, venham, a gente... Então também tem um outro processo nosso de alcançar. O Olhar Periférico, por exemplo, ele deu agora uma oficina que a gente produziu com o Clementino Júnior, você falou em cineclube, um dos caras mais clássicos do nosso cineclube brasileiro, carioca, mais antigo, Cineclube Atlântico Negro, e que fez uma oficina gratuita no Olhar Periférico, está fazendo, ainda está rolando, de filme para celular, e que está rolando só com pessoas que puderam se inscrever em territórios periféricos para poder ter essa instrumentalização e que o festival pôde produzir e oferecer. Mas é isso, também é um esforço da gente tentar cobrir essas áreas que não estavam sendo antes cobertas e do público demandar. Ah, tá, você manda eu me inscrever, mas você não está olhando para cá. Então, também tem isso. Sim, total. É isso, né? É quebrar fronteiras, né? Eu acho que é isso. As fronteiras da gente se mover na direção de buscar e procurar se inscrever e dar o maior número de festivais possíveis, assim, não se restringir a gramados da vida, como o Felipe bem disse, e dos próprios eventos também se abrirem, né, e buscarem essas pessoas, né. Acho que é isso, o caminho é esse. Aí o filme tem com as pontuações, né? Você pontua melhor se você tem mais... Sim, a gente tem pontuações afirmativas, né, que a gente chama, mas é isso, assim, na linha de curta-metragem, tem só para diretor estreante, entendeu? Assim, é muito importante, porque eu acho que houve até uma certa democratização desses acessos a editais públicos nos últimos anos. Eu mesmo já ganhei 4 editais com projetos que eu escrevi. Fico muito grata à Ancine, ao Fundo Setorial. Mas ainda é um longo caminho, né? E outra coisa dessa busca que eu acho legal de pontuar, assim, a gente teve um número recorde de inscrições, né? 1.565 inscrições. Mais de 1.000 inscrições a mais do que em 2022. Por quê? Fomos a lonas culturais, areninhas cariocas, vários espaços dentro de comunidades para falar dos editais e falar com as pessoas. Gente, se inscreve.
Você pode se inscrever em algumas linhas, pode se inscrever com o MEI, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante também isso, esse caminho de falar, venha, você é capaz, você pode, você não precisa ter uma produtora bombástica para ganhar um edital, sabe? Você pode estar no seu primeiro filme, você pode estar no seu primeiro roteiro. Então, assim, eu acho que é isso. É um caminho de mão dupla, de dupla vontade, né? A vontade de vocês de se inscreverem, de conhecerem, e vontade dos eventos, das mostras, dos festivais, de se abrirem também, de serem efetivamente democráticos, né? É isso. Muito obrigado, Roberta e Filipe. Muito obrigado, foi um prazer enorme tê-los conosco. Muito obrigado. E é com esse prazer que eu recebo os nossos próximos palestrantes, que vão falar um pouco de direção de cinema e TV. Peço, por favor, uma salva de palmas para Pedro Freire, diretor de cinema, de TV e séries, e a Fernanda Novaes, diretora de séries da Conspiração Filmes.